Você sabia que em 2023 o governo do estado de São Paulo criou um endereço digital rural para todas as propriedades reconhecido por lei? Fala meus amigos, sejam bem-vindos em mais um Jaboticast. Meu nome é Gabriel e hoje eu vou explicar para você tudo sobre o CEP Rural Paulista. Tudo sobre o endereçamento digital rural, né, que é o nome oficial que a Secretaria de Agricultura Estadual deu para o CEP. Bom, se você é produtor rural, você sabe do que eu estou falando. Muito provavelmente você deve estar se perguntando: pô, mas eu fiz o CAR, eu tenho lá o meu cadastro ambiental rural todo certinho, eu georreferenciei a minha propriedade já está cadastrada na secretaria. O que significa isso de CEP rural, Gabriel? O que é esse tal endereço digital rural então? Como isso funciona? É o que eu vou explicar nesse vídeo. Então já peço para você se inscreva no nosso canal, deixe seu like no vídeo e se você gostou, tem alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí que a gente vai se comunicando. Bom, vamos começar aqui fazendo um breve histórico, né, do que aconteceu. Então eu vou colocar a nossa tela aqui de apoio, beleza? Então aqui a gente já tem uma notícia, né, de 24 de novembro de 2023, é uma notícia antiga, mas eu trouxe ela para mostrar que faz tempo que isso já existe, beleza? Ó, governo sanciona a lei que oficializa rotas rurais como endereçamento digital rural do estado, né? E aqui, né, mais embaixo aqui, eu não vou ler toda a notícia, mas tem uma linha que fala assim, ó: o endereço rural digital, ERD, funciona como uma espécie de CEP rural personalizado, por meio da ferramenta PlusCode do Google, que localiza com precisão a entrada de cada propriedade ou estabelecimento rural. Bom, então aqui, vamos mostrar também a lei, ó. A lei é essa aqui, tá? Lei 17.834, de 1º de novembro de 2023, e ela está aqui, ó: institui o endereçamento rural digital ERD como um endereçamento oficial, com o objetivo de facilitar e ampliar o acesso a serviços públicos essenciais de pessoas que residem em áreas rurais dos municípios paulistas e promover políticas públicas intersetoriais voltadas a melhorias da qualidade de vida no campo e dar outras providências, né? Então aqui, né, nos seus artigos, né, ela tem aqui os objetivos, como funciona, né, das parcerias, tem toda aqui, né, aquela parte de burocracia. Mas vamos lá, vamos entender então como que funciona esse CEP rural aqui, tá? Então ali a gente viu ali rotas rurais. Então aqui, ó, Rotas Rurais, esse aqui é o site do Programas Rotas Rurais. O que é o Programa Rotas Rurais? Dentro da Secretaria de Agricultura do Estado tem várias linhas de programas, né? E esse é um deles, que chama Rotas Rurais. Esse programa está atrelado a outros programas que, não sei se ainda é assim, mas eles tinham um slogan de cidadania no campo e tal. Então não é somente a parte rural mesmo, mas tem uma visão mais ampla das pessoas, né? Cidadania no campo. Então o programa tem toda essa linha, né, voltado para os seres humanos que habitam e trabalham no meio rural, né? Isso é muito bom. Bom, mas esse programa aqui, para facilitar, tem aqui, ó, tem essa imagem aqui que facilita bastante o meu trabalho aqui de explicar para você. Essa linha do tempo. Isso aí já começou em janeiro de 2019, né? O Instituto Econômico Agrícola, né? Pesquisadores do Instituto Econômico Agrícola, IEA, para aumentar a competitividade do produtor rural paulista, observou-se que o endereçamento da zona rural é um dos grandes entraves para o setor. Bom, quem mora na área rural sabe disso, né? Se você não é da área rural, não está muito ligado em morar e frequentar, você talvez não pense isso, mas é muito difícil acessar as áreas rurais, principalmente quem não tem costume, não está acostumado, né? A pessoa entra ali, até então não tinha uma navegação eficiente, né? Então é muito fácil de se perder, é muito difícil acessar, né? Então o produtor rural que está me ouvindo aqui sabe do que eu estou falando, né? Quando alguém vem para sua propriedade, você passava. Hoje está mais fácil, assim, não só com essa tecnologia, mas como, enfim, o próprio smartphone tem muitos recursos de navegação. Então, uma coisa que eu estou falando está meio já passada, né? Mas no passado a gente marcava as estradas com sacolinha, né? Punha placa, pegava referências de árvore, de rio, enfim, infinita criatividade aí para se deslocar, tá? Então sempre foi difícil. Quem não tem costume, aí está o problema. Quem não tem costume de chegar nessas áreas, vai uma vez ou outra, a cana cresce ali, você já perde toda a sua referência de estrada, a paisagem muda completamente, você já não sabe se você já virou a entrada, passou ou não,
né? Aí, enfim, fica tudo difícil, né? E essas pessoas comuns que não acessam as áreas rurais frequentemente, dentre elas tem os motoristas da polícia, os motoristas de ambulância, os motoristas do bombeiro, né? Então as forças de segurança, pensando só na emergência, no caso aqui, para facilitar o raciocínio, só essas forças de emergência, ela já por si só precisava de uma tecnologia de deslocamento, uma facilidade. Como que o produtor fala onde ele está no meio de uma emergência? Como que no meio de uma emergência lá, você, enfim, você está passando mal, você está sendo assaltado, sequestrado na sua propriedade, você conseguiu sinal com o celular, como que você passa a sua localização de forma precisa? Não tem como, não tinha como, né? Essa tecnologia muda isso. Mas é muito difícil, né? E aí você pega a dificuldade da pessoa que vai vir te atender também não ter prática ali na estrada da tua região, então aí você tem um problema grande. E obviamente, agora expandindo essa problemática, né? O setor logístico, né? Entrega, a pessoa que mora ali mesmo enfim, se desloca ali, né? Ela precisa informar o endereço dela, às vezes, num cadastro, alguma coisa, e ela vai colocar o quê? Estrada, Córrego da Mula, quilômetro 2, né? Assim, os endereços rurais, quando a gente vê cadastros antigos e coisas do gênero, são sempre assim, com o nome de estrada, mais tantos quilômetros, né? Ou o nome de uma estrada rural antiga, que já não se tem um conhecimento, né? E, enfim, diferentemente das ruas e avenidas, as estradas rurais têm essa peculiaridade de não ter, né, um registro tão claro. Então, observando isso, o Instituto aqui de Economia Agrícola identificou isso e aí começou-se o projeto que basicamente fez em 2019, fez um convênio com a Google, né, para trocar informações aí, tecnologia que a gente vai falar que é o Plus Code do Google, tá? Então aí o negócio anda aqui, eles desenvolveram uma plataforma, aí chegou em abril, lançaram um aplicativo, que depois eu vou mostrar também, para o produtor aí cadastrar a propriedade, e aí a partir de junho de 21 já começou a fase de implantação, mas o negócio foi mesmo virar lei em 2023. E em 2023 aí, que isso aí, se você pesquisar as notícias, foi quando esse assunto começou a ganhar tração, né? Começou a ser movimentado aí. No meio político não, no meio técnico, vamos dizer assim, no meio técnico aí, os técnicos da secretaria começaram a expandir isso aí, trazer isso para as prefeituras, né, e tal, que é essa tela aqui, home, né, que eu coloquei inicialmente. Então aqui é uma página, né, que até tem aqui, ó, município, participe do programa. Então as prefeituras aqui, no começo, elas se cadastravam aqui e tal, e aqui as instruções do aplicativo. Bom, beleza. Então, como eu falei, teve uma parceria com a Google. Mas que a Google tem a ver com a secretaria? O que ela poderia fornecer para a Secretaria do Estado, né, de Tecnologia, que ia fazer dar certo esse sistema de CEP rural? Né? Você sabe a diferença de um CEP rural, de um CEP, né, para uma coordenada geográfica? O produtor que está assistindo agora, muito provavelmente, se você é produtor rural, né, ou filho de produtor rural, está no meio, você já ouviu falar do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E se você tem a propriedade regularizada, você vai estar se perguntando, pô, mas eu tenho minha propriedade regularizada e ela tem o georreferenciamento. Eu tenho ali as coordenadas geográficas do polígono da propriedade, né, do entorno da propriedade, e tenho também um ponto na propriedade, normalmente a sede, né, informado na secretaria. Então o produtor rural, quando ele fez o CAR, contratou um topógrafo, o topógrafo fez todo o levantamento da propriedade, do entorno da propriedade, e colocou um ponto também onde é a sede. E isso foi enviado para a Secretaria do Estado, né? Então imagina, todas as propriedades do Estado de São Paulo se regularizando, colocando ali os seus dados geográficos e o pontinho da sede. Então basicamente, se a gente analisar, a Secretaria de Agricultura do Estado, ela já tinha a informação de localização das propriedades, né? E aí que entra a tecnologia do Google, que é o Plus Code. Então aqui a gente tem a página do Plus Code, né, do Google, tá? E eu não vou nem perder tempo aqui nessa parte, eu já vou mostrar como que ele funciona, pessoal. É o seguinte, vou colocar satélite aqui para ficar melhor, beleza? Aqui tem um mapa, né? Vamos colocar aqui Jaboticabal. Vamos procurar Jaboticabal. Bom, beleza, aqui temos Jaboticabal, que tem um mapa do Google normal, né? Só que ele não é o Google Maps, tá? Esse mapa aqui tá
É o link da plataforma Plus Code, então ele tem umas diferenças aqui, tá? Vocês vão ver aqui nas opções. Então, por exemplo, vamos pensar que a horta da prefeitura aqui municipal, que é esse local aqui, ó. Olha que bonitinha a horta. Vamos pensar que a gente quer, ela é uma propriedade rural e a gente vai endereçar essa propriedade. Nós vamos colocar o Plus Code nela, né? Então, não é bem colocar o Plus Code, mas eu vou demonstrar através dessa propriedade como funciona a tecnologia do Rotas Rurais junto com a tecnologia do Google, tá? Que é a mesma coisa que eu vou mostrar aqui. Então vamos pensar o seguinte, aqui é a horta e aqui eu sei que é a entrada dela porque eu conheço, ó, tem uma entrada aqui no meio dessas árvores, tem a porteira, tá? Se eu clicar aqui, nesse quadradinho, você viu? Apareceu um quadradinho vermelho e aqui embaixo me apareceu esse código. Esse código é o Plus Code, beleza? Só para demonstração, ó. Se eu clicar aqui do lado, ele já mudou um pouquinho, mas ele mudou o quê? Só as duas últimas letras, né? Aqui no caso, ó, a última letra só. E assim vai, ó. Agora aqui eu já mudei, ele já mudou mais o código, ó. Aqui, beleza, aqui ele está me mostrando esse 58CH, ele já mudou mais o código ainda. Bom, se eu clicar aqui, nessa outra aqui, ó, uma subestação da CPFL, vamos clicar na porteira dela, ó. Ele também me mudou só o final ali. Bom, então, o que eu quero mostrar? Esse código aqui, quando a gente clica aqui aparece o Plus Code, ele é esse código. Esse código, ele é o ERD da Secretaria de Agricultura do Estado. Também, tá? Só que não é bem o mesmo código. Tem algumas diferenças. Aqui embaixo, vou tirar minha cabeçona daqui. Ó, o que a gente vê aqui? A gente vê o código e a gente vê as coordenadas. Então é aqui que é o tal do pulo do gato. É aqui que a coisa fica diferente. Por que fica diferente? Olha o tamanho dessa coordenada geográfica. Não tem como a gente... Na verdade tem como, mas não é viável a gente usar essa coordenada geográfica como uma forma de comunicação. Você não liga para ninguém, né, e informa a tua coordenada geográfica. Não é prático, não é fácil, né? É uma coisa difícil de ser feito, é uma coisa... complicada de você fazer, porque você pode errar um número e você vai estar em outra localização, cara. E tem muitos números, né? Elas são muito grandes. Já esse código menor, ele é muito mais prático de você informar, né? E ele é aceitável nas tecnologias de navegação como Maps e Waze. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou copiar esse código, tá? E vou colar, abrir uma aba aqui, Maps. Colar no Maps. E vou... Colei no Maps e vou dar rotas, pedir rotas. Vou pegar um ponto aqui qualquer, ele me traçou uma rota. Então olha só, ele pegou daqui dessa região aqui que eu cliquei e me levou exatamente na porta da horta municipal, onde que eu cliquei ali, né, mostrando ali que isso funciona, né? Então tá aqui, ó, esse código ele conseguiu, ó, ser entendido como uma rota até o ponto que eu tinha clicado, beleza? Muito fácil, muito prático. Você simplesmente colou o código dentro do teu Maps e você poderia ter salvado esse código do teu Maps. E aí você tem sempre essa localização para você compartilhar ou para você traçar uma rota, né? E veja que essa rua aqui, apesar de ter o nome da rua aqui, é uma área rural, ó, é uma estrada rural. Então a rua, na verdade, ela termina aqui, né? Não tem número essa horta, não tem número. Então a gente sempre informa um endereço, essa rua aqui, final da rua Antônio da Silva, né? Que dá exatamente, a pessoa vem, ela chega até o fim da rua e ela vê a horta aqui, tem a placa e tudo mais, né? Então a gente tem essa forma de usar com a rua. Mas se fosse mais para dentro aqui, ó, aqui por exemplo, ó, mais adiante aqui a gente tem o viveiro municipal da prefeitura. Eu vou clicar aqui bem na entrada aqui do portão do viveiro. Aí, ó, não tô com o Plus Code, então eu tenho que vir aqui no mapa do Plus Code, ó. Tirar um pouco o zoom. Aí, ó, viveiro municipal. Aí eu clico aqui. Opa, aqui.
Percebe que ele me dá um código ali, ó. E quando eu mudo de lugar, ele muda algumas coisas do código. Ele muda, obviamente, a coordenada, mas o código em si, o 58CHQMB, não sei o que, ele não muda. Ele muda o finalzinho, porque está próximo, tá? E isso é exatamente o mesmo sistema que funciona o CEP. Olha que interessante. Mas o CEP, vamos mostrar aqui, ó. Como que funciona um CEP? Ó, a gente tem aqui, ó, os dígitos do CEP, onde cada dígito ele quer dizer uma coisa. Então o primeiro é região, sub-região, setor. Então aí você pega o mapa do Brasil, ó, 1 é a região de São Paulo. Aí 3 é a sub-região de Campinas. E assim vai. 1 é o setor de Campinas e adjacências. E aí pega todos os municípios ali, ó. Né? E assim vai. Aí você vai adicionando os números do CEP e vai filtrando até chegar num CEP que você tem aqui os 5 primeiros dígitos e aí os últimos 3 vão ser as ruas. Então é assim, você usa o CEP, você sabe o que eu estou falando. Os 3 últimos dígitos ali quer dizer a rua, então quando você informa o CEP completo da sua rua e o número, você informou seu endereço. Beleza? Mas aqui a divisão é por região, é uma divisão respeitando a divisão administrativa já existente, né? Dos municípios, dos estados, né? Aí tem as regiões aqui que deve ter alguma outra lógica, mas é um sistema que usa o sistema administrativo, a divisão administrativa que já existe. Agora o Plus Code, ele tem uma coisa que é interessante, porque ele usa a base cartesiana de coordenadas geográficas que você... Veja bem, as coordenadas geográficas, elas não são endereços porque elas são pontos matemáticos dentro de um plano. Simples assim. Quando você transforma isso em endereço, é exatamente o que foi feito o Plus Code. Né? Ele transformou... Então, assim, você tem a camada de coordenadas e ele cria esse código alfanumérico aqui que a gente observa, né? Baseado na coordenada. Então, conforme eu mudo aqui, ó, eu mudo a coordenada, ele vai me mudando o código. Tá vendo? Só que aqui, como tá perto, ele fica sempre no 58CH e tal, né? Se eu tirar o zoom e for para uma região, vamos pegar aqui outro município, aqui, ó, Guariba. Vamos pegar o município de Guariba, né? Vamos ver aqui um talhão aqui, ó. Tem muita propriedade que não tem nem sede. Vamos supor que aqui é a entrada de um talhão de cana que é meu talhão, que eu tenho um alqueire aqui. Aí eu clico aqui. Né? Ele ainda está dando 58CH. Então, muito provavelmente, o 58CH é essa região. Vamos tentar, então, uma região mais longe. Vou pegar até outro estado aqui. Vamos pegar aqui, ó, Campo Grande. Vou clicar aleatório no mapa aqui, ó. Olha lá, ele já mudou aqui. Ele já está me mostrando 58F7. Né? E se eu for lá próximo, né? Aqui, ó, Vitória. Se eu for aqui próximo e ficar clicando, ó, ele também vai mudar. Ele mantém o prefixo e muda aí, né? Eu ainda tô sem muito zoom, né? Vamos dar mais um aí, ó. Aí, ó, ele muda só os últimos números. Então ele segue, olha que interessante, a mesma lógica do CEP, só que ele é uma camada acima da coordenada. Então ele pega a coordenada e transforma naquele código. Então aquele código, cada código Plus Code, ele quer dizer uma coordenada. Ele se traduz no final a esse endereço que está nessa coordenada. Então olha só que interessante, eu falei mais anteriormente que os proprietários rurais eles informaram o CAR e informaram um ponto da propriedade. Então o CEP rural nada mais é do que esse ponto que você informou para o seu cadastro ambiental rural no seu CAR, ele é transformado em um Plus Code com a tecnologia do Google. E isso faz com que você tenha um número, um valor, né, alfanumérico aqui, no caso aqui esse 58, etc e tal, que é um valor muito mais fácil de você digitar, de você se comunicar, de você dizer a localização através desse código aqui, né? Muito difícil você errar, né? Tem até um mais aqui, né, ó, um caractere diferente. E você consegue informar qualquer localização do mapa, cara, qualquer coisa do mundo, ó. Não é só no Brasil, não. Isso aqui é, enfim, o Google criou isso aqui, né? É uma tecnologia, vamos dizer assim, vamos chamar de tecnologia, né? Mas é uma conversão aí das coordenadas e tal. Enfim, e isso, quando a gente olha
para a utilização disso, né? Eu vou voltar aqui no site do Plus Code para mostrar que isso não foi feito para o CEP Rural, né? Isso foi aproveitado pelo CEP Rural, uma tecnologia que já estava sendo usada, aqui, ó, estudos de caso, né? Isso aqui é a página do Plus Code. Então aqui, ó, addressing the unaddressed. Então você tem pessoas, vamos dar um exemplo aqui que eu já li, né? Foi o primeiro que eu li, foi esse, ó. Pensa numa favela, num lugar que você tem uma aglomeração de casas, são muitas casas, né? Então não tá de uma maneira uniforme, então você não consegue criar ruas com endereço. Cara, simplesmente o Plus Code resolve o problema. Por quê? Você clica lá na porta da sua casa, você vai ter um código desse, e aí você pega esse código, faz uma placa e põe na porta da sua casa. Ele é o número da sua casa. E aí você informa esse código para qualquer pessoa, um entregador, por exemplo, que vai te entregar isso na comunidade. O cara chega lá, ele vai fazer a rota, olha que interessante. A rota vai levar ele até o local e a hora que ele chegar no local, ele vai ver a placa, vai ver o endereço e ele vai entregar. Então, você resolveu o problema que o CEP não consegue resolver. Olha que interessante isso. Então, tem outras aqui, ó, Favela Brasil Express, tem esse aqui, uma parceria entre a Google e o Na Porta, né? Eu sinceramente não me aprofundei nesses estudos de caso, né? Mas são vários aqui, ó. Comitê Internacional de Resgate mapeou locais de clientes na Somália, né? Então, para resgates. Governos do Condado do Quênia. O Google colaborou com governos municipais do Quênia para atribuir plus codes a empresas e comodidades sociais em diversas cidades, né? Jardines de San Juan, como uma comunidade dinâmica perto da cidade do México, se transformou usando plus codes. Enfim, tem vários aqui, né? Utah, Rural Utah Project, na África do Sul, né? Nepal. Aí tem aqui, ó, o nosso está aqui também, Rotas Rurais. Rotas Rurais está cadastrado aqui no site do Plus Code como um estudo de caso do uso do Plus Code. Então isso é muito simples. Muito simples. O Plus Code é uma coisa simples, já existia, né? Você pode usar isso, inclusive, para fazer na sua fazenda aí seus talhões. Você pode pegar o endereço de determinado talhão, cadastrar lá, talhão 1, criar o seu Plus Code aqui, igualzinho eu fiz aqui, ó. Vou até repetir o processo aqui se você tem interesse. Você vem no Google, coloca Plus Code, beleza? Vai buscar o primeiro resultado. Abriu aqui a página que eu estava aqui mostrando tecnologias e tal. Aí você vem, explore Plus Codes, vai abrir um mapa, né? Eu sugiro que você clique aqui nessas 3 barrinhas e coloque satélite, tá? Tem a opção também de colocar grade, eu não gosto de grade, que dá tontura, e mudar o idioma e tudo mais, beleza? Mas aí você coloca a grade aqui, coloca lá, aí você pega a sua cidade, vamos pôr aqui Jaboticabal, e aí você vai na sua propriedade, vamos pegar aqui uma propriedade aqui, ó, tem uns pivôs, ó que legal, ó. Então aqui você tem aqui provavelmente a casinha, uma sede, né? Tem aqui, ó, pronto, Plus Code da sede, cadastrei. Plus Code do pivô 1, vou marcar no meio do pivô aqui, então, pronto, tem o Plus Code do pivô 1, Plus Code do pivô 2, Plus Code do pivô 3, cara, você pode usar isso assim, simplesmente dessa forma. Tem limitação nenhuma. Mas aí, né, você utilizando por conta própria, não torna esse Plus Code um endereço oficial, né? O que torna o Plus Code, vou até voltar aqui no site do Rotas Rurais aqui, né? Aqui, ó. Tá, não tem aqui ainda. Mas aqui tem aqui, ó, município, participe do programa. Qual que é a grande diferença do Plus Code da Secretaria da Agricultura para o Plus Code aí que a gente já conheceu agora, né? Se você não conhecia, você conheceu agora. Gabriel, não tem diferença, porque eles vão pegar, eu mesmo pegar o meu ponto aqui na porteira da minha propriedade, crio o meu endereço aqui, eu pego o meu Plus Code, anoto ele e eu passo a informar esse Plus Code. As pessoas vão conseguir chegar, não preciso de lei, não preciso de estado, nada. Beleza. Porém, a diferença é que o Plus Code cadastrado junto à Secretaria
do estado, né, que é o plus code, que é justamente a coordenada que você informou no CAR, então tem que ser daquela coordenada, né, tem que estar dentro do seu cadastro. Se você for alterar ali, às vezes a porteira muda, às vezes o cara no CAR informou a sede, você quer colocar o plus code, normalmente eles indicam que você tem o plus code na porteira, na entrada, né, como se fosse a porta ali da sua casa, né, o portão, e a estrada rural pensando numa lógica que ela vai ser a rua, entre aspas, beleza? Qual que é a diferença? A diferença é que quando você tem esse endereço lá seu cadastrado na Secretaria do Estado, esse endereço ele está dentro da lei, né? Ele é o seu endereço oficial. E o que muda isso? Bom, primeiramente nós já temos um aspecto jurídico. Você agora tem um plus code que você pode fazer um seguro aí da sua propriedade, um seguro do seu maquinário, né? Um seguro até dos seus veículos. E aí vão pedir o endereço da sua propriedade. Aí você tem como informar. Você pode informar o plus code como seu endereço oficial, que é o que diz a lei, né? Então pensa num contexto aí de contabilidade administrativo, né? Um contexto aí de cadastro, né? Você tem segurança jurídica que aquele plus code é o seu endereço. Então você pode informar o plus code como sendo o seu endereço. Então isso, na minha visão, já é um avanço, né? Pelo menos dentro da burocracia que a gente vive, né? Não que eu concorde com isso, mas quem precisa informar o endereço toda hora e não tem, né? Tem que ficar informando um endereço incomum, vamos colocar assim, estrada tal, quilômetro tal, não sei o que, fica muito mais fácil, cara, sem você colocar. Você pode até colocar uma referência, mas se você tem o plus code ali, a pessoa que está sendo informada com esse plus code, ela vai conseguir achar muito fácil. Se ela jogar no Google Maps ou no Waze, ela vai achar exatamente a posição da tua propriedade. Então isso por si só já é muito bom. Agora também, né, pensando na cidadania do campo, cara, você precisa, a pessoa mora no campo, mora na área rural. Ela precisa ir lá na prefeitura para cadastrar os filhos para pegar o ônibus da escola. Ou precisa cadastrar lá no cadastro do filho na escola. Endereço, né? Normalmente vem o nome da propriedade, vem alguma informação assim, não é um endereço específico, né? Então, é incomum, é variações. Então agora você tem uma ferramenta, uma forma de falar, ó, eu moro aqui, 58CH, QMVB, mais não sei o que lá. Mas você tem como fazer isso. Então isso, né, no ponto de vista de cidadania, é muito bom, porque, pô, você não tem endereço, cara, você não poder ter seu endereço no contexto ali, né, das comunidades, das favelas e tudo mais, né, é mais ainda, cara, porque ali a pessoa tá no meio urbano, ela precisa se cadastrar ali em coisas, né, receber correspondência, receber pessoas em casa, e às vezes ela tá num lugar que não tem a rua, não tem o endereço, né, e isso aí muda, porque ela passa a ter um endereço, né? Obviamente, os endereços urbanos, eles são pelo sistema convencional e o Plus Code ele não é oficial ainda, pelo menos no Brasil. Mas como a gente viu ali nos estudos de caso, tem alguns países, né, que estão usando isso e está dando muito certo. Não vai dar errado. Vai dar muito certo. É claro que não é prático, né? Assim como você informar, por exemplo, se você me informa uma estrada rural com um nome e eu consigo perguntar, é muito fácil. Eu chego numa comunidade ali, no pessoal que está na estrada, um posto de combustível da região, e pergunto, onde que é a fazenda tal, sítio tal, na estrada tal. O cara vai me dar alguma informação, né? Mas você não vai conseguir encontrar o endereço olhando no 58 lá. Isso não te diz nada de onde que é. Você necessariamente vai precisar de um Google Maps. Isso que eu quis dizer, né? O Plus Code ele tem essa limitação também. Se cair o servidor do Google Maps, você não vai servir para nada, né? E o endereço convencional ali vai voltar a funcionar. Estrada tal, quilômetro tal, etc. vai funcionar. Mas no contexto assim, de tudo funcionando bonitinho, tecnologia, isso aqui resolveu o problema, né, do produtor rural nesse sentido. E não só no sentido de localização, mas no sentido jurídico mesmo. Ele tem agora, como eu disse aqui na lei, ó, vou mostrar novamente, né, institui o ERD como endereçamento oficial. Então isso é reconhecido por lei. Você pode colocar nos seus contratos, pode colocar nos seus cadastros do seu filho, né? Tudo isso daí você pode estar usando isso daí. E aí, a pergunta que fica aqui, né, e quando chega isso pro Brasil, né? Mais uma coisa, que algumas imagens aqui, ó, esse aqui é um outro site do Rotas Rurais, né, que tem basicamente
todas as mesmas informações, só que acho que esse site é mais voltado ao público, né? Mostra até uma premiação aqui que eles ganharam, né? Com esse projeto aí e tal. Tem bastante conteúdo legal aqui que vocês quiserem dar uma olhadinha, ó, o site aí da Secretaria do Estado. Mas quando a gente vai aqui em galeria de imagens, isso que eu queria mostrar, ó. Isso aqui é um print da tela oficial do programa Rotas Rurais. Então aqui até do município de Bebedouro tá meio apagado, ó, mas não é que eles deixaram meio desfocado mesmo para, acho que ocultar, né, as informações aí, não mostrar muita coisa. Mas essa é a tela oficial, né? Então cada pontinho verde que você está vendo ali é uma propriedade dentro do município aqui do caso de Bebedouro, que está sendo mostrado aqui, né? Então esse assim é a base de dados que o sistema paulista aí, que eles trazem esse sistema para as prefeituras aí, tá? Aqui, né, também mostrando aqui algumas formas de usar, e também o aplicativo que tem para celular, tá? O aplicativo, eu até instalei ele aqui, eu nunca tinha usado ele, eu não vou mostrar ele muito aqui, eu ia gravar só do aplicativo, mas basicamente, pessoal, você vai se cadastrar lá, ó, é esse aplicativo aqui, ó, vou mostrar na câmera mesmo, tá? Você abre ele, você vai ter um perfil, não tem nada demais ali, você vai cadastrar uma propriedade, vamos ver se foi mais perto, você vai cadastrar uma propriedade ali e colocar o endereço exatamente como a gente está fazendo aqui, você vai informar a sua propriedade e aí depois você vai receber o Plus Code, tá? Mas aí, eu já ia falar do Brasil, né? Vou fazer mais um adendo, como você faz para conseguir o seu Plus Code. Então você vai fazer da seguinte forma, se você, que nem aqui esse caso aqui, o cara que é de Bebedouro, ele vai na Secretaria de Agricultura da cidade de Bebedouro. Então é só você ir na Secretaria de Agricultura da sua cidade. Então aqui em Jabuticabal, você vai lá na secretaria, fala que você quer o seu Plus Code, ou liga, né, para perguntar essa informação do atendimento. E aí você vai ter que ir até lá presencialmente. Aí que tá. Apesar do negócio ser online, ser digital, a entrega do Plus Code, né, assim que eles chamam, né, a entrega do Plus Code, que é esse momento que o produtor vai na secretaria para receber o seu Plus Code, ele é onde faz também uma confirmação do cadastro. Então, assim, não tem uma lista de endereços rurais divulgada na internet para você ir lá e ver o seu, como se fosse uma lista telefônica. Não tem isso. O que tem você vai até a sua secretaria, você vai informar qual é a sua propriedade, né, sua documentação ali, você vai se identificar. E o técnico que te atender, ele vai confirmar o endereço da sua propriedade, né? Ele vai abrir igualzinho eu fiz aqui, ó, vai fazer exatamente isso. Ele vai abrir aqui, você vai falar assim, minha propriedade é essa aqui. Vamos pegar, por exemplo, essa aqui. Aí, vamos supor que lá tem o pontinho verde, esteja aqui na casinha aqui, ó. Aí, o que a gente vai conversar lá? O técnico vai te informar o seguinte, ó, você não quer alterar, né? Às vezes você vai falar assim, não, mas não entro mais por aqui, mudou, tal, o carreador. A entrada agora é aqui. Aí beleza, aí o cara vai lá, ele vai alterar o Plus Code que já tem um pré-cadastro no sistema, da coordenada que você informou no CAR, ele vai alterar pelo Plus Code aqui, ele vai clicar, vai criar esse Plus Code aqui, ele vai alterar isso aí lá no sistema e você vai embora com esse código sendo o seu endereço oficial reconhecido por lei, que aí você pode usar ele, como eu disse aí, em cadastros e contratos e tudo mais aí, né? Beleza? Então, isso é o Plus Code. O RD é um Plus Code cadastrado na secretaria ali, né? Não desmerecendo a secretaria, né? Porque quem às vezes olha e fala, mas isso aí é tudo do Google. A secretaria só pegou o código, né? Tem um trabalho de mapeamento também das estradas rurais, né? Que foi realizado pelo programa Rotas Rurais, né? Que permitiu aí alinhamento das propriedades, né? Eu não tenho muito conhecimento técnico para falar do que foi feito, não estava lá, mas eu imagino que eles tiveram que pegar dados aí das estradas, das principais estradas rurais, né? Para ter aí um complemento físico de informação para a Google das estradas rurais, além do que a Google já mapeia, porque essas estradinhas que estão pintadas aqui, é a Google que mapeia. E o Rotas Rurais, ele fez um levantamento extra dessas estradas. Então foi isso que eu entendi, né, lendo aqui o material. Eles adicionaram informação para Google das rotas rurais, né, do estado, né? Então isso daí é um trabalho aí também que somou a precisão, melhorou aí a qualidade da precisão desses endereços e a precisão do traçado
que o Google cria, né? Então, isso daí foi aí o diferencial desse programa, tá? Agora falando um pouco aqui, né, de quando que isso chega para o Brasil, né? Isso aí vale a pena dizer que São Paulo foi pioneiro nisso, tá? Começou no estado de São Paulo, ali nos usos do Google, ali nos estudos de caso aqui, ó. Pelo que eu entendi aqui, quando a gente olha aqui, voltado para o meio rural, foi o primeiro do mundo e o Brasil, o estado de São Paulo foi o primeiro do Brasil. E agora a gente vê aqui que tem um projeto de lei que, ó, comissão aprova CEP Rural para facilitar a localização de propriedades no campo. Notícia de 19/11/2025, recente. Tá, o projeto de lei seguirá para análise do Senado, a menos que haja pedido para que seja votado pelo plenário da Câmara, tá? Então aqui, eu imagino que seja o mesmo projeto ou algo bem parecido que vai se expandir. Mas, tem um detalhe. Quando a gente clica aqui nesse projeto de lei que está aqui com o link, né, e a gente tenta abrir o projeto, não dá para saber o que está escrito no projeto de lei, que o site aqui está... Algo impediu que a gente visualizasse o projeto de lei. Então não consigo comparar se o que eles estão propondo aqui é a mesma coisa que São Paulo fez, só que expandir isso para o Brasil inteiro, que eu acho que é o que tem que ser feito, né? Não imagino que tenha algo melhor, nenhuma proposta superior a essa. Essa é uma proposta simples de implantar, teoricamente, né? Basicamente simples, você não cria nada, você já pega a sua base de dados, confirma ela e, enfim, usa a tecnologia do Google, até porque os navegadores são do Google, então você não vai querer criar uma tecnologia só sua, né? Só o Brasil ter uma tecnologia, não faz sentido nenhum ter um negócio assim. Então eu imagino muito que seja isso que logo vai chegar para o Brasil, tá? Mas eu não consegui ver o projeto aqui, então eu não sei dizer para você com precisão que isso, até quando eu conseguir ver esse projeto, farei um vídeo somente desse projeto aí, esmiuçando aí os detalhes, vendo se é igualzinho, se é diferente, se vai ter alguma babaquice no meio disso, né? Porque também, veja bem, agora minha crítica aqui ao negócio. A minha crítica é o quê? O que eu apresentei para vocês é algo simples, é algo bom, é algo que você pode até usar a tecnologia a seu favor sozinho, né? É uma tecnologia que já existe há bastante tempo, né? E aí o governo usou dessa tecnologia aí, mesclou com a sua base de dados e reconheceu isso por lei, né? Que isso é bastante importante, né? Então, por que eu falo que é bastante importante? Porque você não pode chegar num lugar e informar o endereço. Se você chegar num lugar e falar, qual que é o seu endereço? Ah, meu endereço é 58CH-QMVB mais 97. A pessoa vai estranhar, ela vai achar que você está brincando, aí você vai ter que explicar e tal, ela não é oficial. Agora, esse aí é oficial. Se alguém questionar, você pode mostrar a lei e falar, ó, se informa que é a lei número tal, etc, e eu estou dentro da lei. Então tem essa grande diferença. Se for num contrato jurídico, o endereço alfanumérico, né? Imagina um juiz vendo um processo ali de alguma coisa que tem o seu cadastro do endereço lá e você cadastrou um endereço alfanumérico. Se ele não for reconhecido por lei, ele não é o endereço. A pessoa pode achar que não é, né? Então, essa é a diferença. Mas a minha crítica é o seguinte, é uma coisa simples e se demora... Ó, essa notícia aqui, falando do projeto, né, que vai para o Senado, o projeto de lei é de 2021. O Rotas Rurais começou o estudo em 2019. Então já viu, o Pulse Code já existia. Então assim, nós estamos em 2026. Está quase fazendo 10 anos isso daí, não está longe. Está mais perto dos 10 anos de projeto do que, né, passou da metade. E assim, eu estou fazendo esse vídeo porque, na minha opinião, os produtores rurais, as pessoas aí ligadas ao agro, nem mal sabem disso ainda. Eu tenho essa impressão, eu tenho essa visão, né? As pessoas que eu converso disso não sabem, né? E é um programa do governo, foi feita a divulgação, mas quando você olha mesmo no YouTube, tem pouca informação sobre esse assunto. Tem vídeo institucional, tem notícia, né, coisas do gênero, mas não tem nenhum vídeo, por exemplo, igual esse o meu que eu estou fazendo, explicando alguém falando o assunto, né, fora o contexto técnico, institucional da coisa, tá? Então esse assunto demora, cara, não precisa demorar, é uma tecnologia simples, isso é muito fácil de fazer, deveria ser uma coisa assim, muito rápida, já deveria, tipo assim, em 2019 já deveria ter ficado pronto isso, não poderia ter demorado tanto, na minha visão, tá? Na minha visão. Tem dificuldades e tal, mas
O que demora mais é essa aqui, ó. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, né? Tem aqui, ó. Também já a proposta, né? Também já aprovado pelas comissões de Agricultura, de Desenvolvimento, de Ciência e Tecnologia, né? O projeto tramita em caráter conclusivo. Cara, sério, isso aí tinha que ser uma coisa assim, ó. Põe um monte de técnico lá, engenheiro, topógrafo, todo um núcleo de gente aí, funcionário público, técnico, e dá dinheiro para esse povo e fala assim, ó, resolve, cara. Como é que faz isso aqui? Precisa de um aplicativo? Precisa de uma equipe de desenvolvimento? Vocês vão querer fazer o quê? Como funciona? Simples. Resolveu o problema, cara. Né? Aí fica em comissão e não sei o que, discute. Cara, é simples, faz logo e solta isso logo e vamos usar. Vamos colocar isso para funcionar. Então, essa é a minha crítica ao negócio, tá? Parabéns pro governo do estado de São Paulo que fez um negócio, né? Demorou, mas fez, né? Agora que fez, a gente fala que demorou, né? Mas, enfim, as coisas no setor público demoram muito, esse é o ponto. E agora, o que precisa ser fomentado? Que aí que o governo tem que fomentar isso. Pô, vamos fomentar o uso desse endereço, né, para o setor logístico, setor de entrega. Se é um endereço oficial mesmo, então vamos colocar em prática, vamos fazer isso funcionar, né? Eu dei até uma ideia aqui que para fazer todo mundo se informar disso rapidinho, era só exigir do produtor esse endereço dele aqui em São Paulo. Então o produtor lá virou o ano, ele vai fazer algum cadastro lá no sindicato, alguma coisa que com certeza alguma burocracia o produtor rural tem que fazer todos os anos. Eu não sei citar uma agora aqui, mas aí nesse momento exige dele o CEP rural, aí ele não vai ter, né? Se ele não é um produtor muito informado, ele não vai ter, aí ele vai correr atrás de descobrir o que é. Cara, em um ano você resolve isso, né? Rapidinho, né? Escritório de contabilidade aí que presta serviço para produtor rural, que trabalha com a documentação, parte de escritório, de cadastro, enfim, de declaração de imposto e tal. Põe alguma exigência para esse pessoal aí informar lá, cara. Os contadores vai sair caçando todos os produtores. Rapidinho todo mundo vai correr atrás aí do seu, vai lá fazer o cadastro. Fazer o cadastro não. Vai lá nas secretarias dos seus municípios fazer essa confirmação de localização, né? E validar o seu plus code lá com o técnico responsável. Em um ano você resolve todo o problema. Mas tá aí, ó. Já faz um certo tempo, aqui como eu falei, desde 2023, nós já tá 3 anos com essa tecnologia aí à disposição, né? E eu vejo pouca gente usando, eu vejo até mesmo pouco o governo estadual falando sobre esse assunto, né? E é um negócio legal e tá, na minha opinião, assim, meio parado, né? Então tinha que colocar isso aí para andar, fazer as empresas tipo mercado... Cara, imagina o Mercado Livre, entrega rural, né? Vai mais caro, vai dar certo, não vai? Ué, vamos testar, né? Os Correios não vai fazer, né? Não sei nem se vai sobreviver os Correios. Enquanto eu tô falando esse vídeo aqui, eu não sei como tá a situação dos Correios, tava indo de mal a pior, né? Então, mas vamos colocar isso para funcionar, né? De repente aí, isso começa a realmente fazer a função de que ela foi feita no projeto. Cumprir com os objetivos ali que tá bonitinho aqui, ó, escrito na lei, ó. Olha que bonitinho aqui, ó. Ó, os objetivos aqui, ó, dos objetivos, ó. Apoiar a implantação nos municípios, ó, realizar parcerias com o município para encaminhar informações. Cadê dos objetivos? Aqui, ó, dos objetivos. Facilitar e ampliar o acesso a serviços públicos essenciais, né? Então aí, será que a polícia de todos os municípios paulistas estão usando isso para atender ocorrências, né? Aqui na minha cidade eu sei que usam, né? E as ambulâncias, o pessoal da ambulância está informado. Na ambulância tem um celular com internet e Google Maps, porque essa tecnologia funciona no Waze e no Google Maps. Tem isso, né? Foi feita essa adequação nos serviços de emergência, eles têm esse aparelho, né? Porque às vezes não tem, cara, não sei, né? Às vezes, como é que é o GPS ali, não sei como funciona, mas, entendeu? Tá preparado? Essa é a questão, já faz 3 anos o negócio, e eu sinto, né, que a gente tem um potencial aí a ser aproveitado aí, que não foi aproveitado ainda, de uma coisa muito boa.